Eu gostaria de reforçar o papel do Estado, a importância do Estado nisso tudo. Agora, eu fiz uma pesquisa 2007 e 2008, vendo que nós temos o terceiro setor em Porto Alegre, que atua no sentido de efetivação do direito à saúde. E nós identificamos mais de 230 instituições, órgãos, que auxiliam na efetivação do direito ao direito à saúde. Quer dizer, que busca medicamento, a senhora que vai, a ONG, uma série de coisas. Então, apesar de não termos esse incentivo... São gaúchas 200? 232. Gaúchas? Gaúchas, que atuam no sentido da efetivação do direito à saúde. Por quê? Porque nós temos um Estado que, embora eu continue sempre defendendo o Estado é fundamental, nós temos um Estado que é extremamente burocrático e muitas vezes não dá conta. Olha o que aconteceu no ano passado em Santana do Livramento. Fecha a Santa Casa, as pessoas não tinham para onde ir para o hospital de referência bem pertinho de Santana do Livramento, logo ali em Alegrete. Imagina uma mulher que tem que dar luz a um filho, quer dizer, e várias crianças nasceram. Quantas crianças nasceram? Parece que 3 crianças nasceram no caminho. O que aconteceu? A prefeitura, o prefeito e o secretário de saúde maravilhosos de Santana do Livramento fizeram um acordo com Rivera e negociaram para que as crianças pudessem nascer ali do lado, para que tivesse alguma referência. Mas aí o Estado-nação, Brasil, Uruguai, não conseguiram achar uma solução. Por quê? Porque o sistema de saúde uruguai é diferente do nosso. O hospital é federal. E o município de Santana do Livramento e o Estado do Rio Grande do Sul não podiam passar recursos. Eles criaram uma fundação e resolveram a situação. Quer dizer, fizeram com que as pessoas não precisassem andar 3 horas de carro para ter um atendimento de urgência quando precisa simplesmente atravessar a rua. Então, as ONGs, elas têm um papel, as ONGs e todas as organizações do terceiro setor, nesse sentido de romper também com a ideia de um Estado-nação que muitas vezes não vê a figura do cidadão transfronteiriço. Se a gente pensar nos Médicos Sem Fronteiras... É a Fundação Doble Chapa. Pois é, por quê? Típica situação de fronteira. Porque é um pouco isso que tu disseste antes. O Estado, na sua gestão demorada, não consegue resolver. Brasília está muito longe de Santana do Livramento, não? Assim como Montevidéu fica muito longe de Rivera. Então, nesta fronteira existe... E nós temos aí um outro drama, que dá mais uma série de conversas cruzadas. A falácia chamada Mercosul. Mas o Mercosul vem se efetivando... A não sintonia das legislações. Sim, mas aí quando nós temos políticos ousados, eu coordenei 2 cursos de saúde pública, um da fronteira Brasil-Uruguai e outro Brasil-Argentina, que estão ainda acontecendo. Nós temos ações maravilhosas, tipo essa. Quer dizer, Santana do Livramento e Rivera sentaram numa mesma mesa com todas as dificuldades, dizendo... Podemos colaborar aqui, podemos colaborar acolá. Nós temos um problema sério com os cachorros. Não vem a doença. São Borja e Santo Tomé, não? Leishmaniose? Exatamente. Quer dizer, em Santo Tomé, o exame fica pronto em 24 horas, em 72 horas. Em São Borja, o exame vem para Porto Alegre vai para Minas Gerais, leva 3 meses para ficar pronto. Eles deram um jeito, resolveram ali entre as fronteiras como fazer. Tudo absolutamente ilegal, não? É um pouco aquilo que o professor Roberto Aguiar dizia, existe direito dentro do direito e fora do próprio direito. Quer dizer, a operacionalização, a efetivação desse Mercosul, muitas vezes vai passar e vai ultrapassar todas essa legislação que muitas vezes está distante do sujeito transfronteiriço. Muito bem, vamos ao intervalo e já voltamos com Conversas Cruzadas. E você, mande seu recado, conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou então @Conversa Cruzada no Twitter, já chegaremos.
no último intervalo, Janaína Silva, Júlio Vargas, Jones Tubino, Ângelo Friso e Luiz Carlos Vilas Boas usaram conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Continua à disposição o e-mail e também o nosso Twitter, @conversacruzada. A Janaína Silva referiu uma CPI para investigar as ONGs no Congresso Nacional. Doutor Avelar, o senhor tem uma informação sobre essa CPI? Essa CPI foi constituída em 2007 e o relatório só foi lido no final de 2010. Né? E tramita, por força dessa CPI, um chamado PL, um projeto de lei, que estabelece que não é muito bem visto pelo terceiro setor, e acho que a restrição nesta ideia ela é válida, porque queriam um documento maior, interpretando as necessidades do terceiro setor. Este projeto de lei, que já foi aprovado no Senado e que está agora na Câmara para exame, estabelece a fiscalização, no seu artigo 2º, das ONGs pelo Ministério Público. Mas não foi aprovado, ainda está em discussão. Tem restrições de segmentos respeitados do terceiro setor, não com relação especificamente a este artigo, mas é que ao Só um minutinho, caiu o seu microfone aí. Vamos... Ao desejo de... Já vamos recolocar. Tudo bem. Vou ter que fazer um curso. Por favor. Acho que é aqui, com licença. Tudo bem, sem problema, exatamente. Entra o nosso colega. Claro. Isso só acontece no programa ao vivo. Acontece no programa ao vivo. O João Soares faz isso todo dia, acham bonito? Vamos fazer também. Tudo bem, doutora Então, Avelar? esse projeto ainda está tramitando na Câmara dos Deputados e, se fosse apressado, poderia começar a mudar a situação. Muito bem. O terceiro setor, aqui na mesa, tem um representante dourado, que é o Léo Voigt. Eu digo isso com sinceridade, porque é um dos profissionais... Dourado porque eu sou alemão. Não. Pela competência, Léo. Pela competência, nós somos companheiros de muitas jornadas, já viajamos alguns quilômetros nesse estado, trabalhando com esses mesmos ideais. E o terceiro setor não gostaria de uma lei desta ordem, por quê? Não, eu acho que o problema do terceiro setor é que ele é um setor não regulado. Existem um amontoado de legislações distintas, tratando de formas distintas, cruzadas e conflituadas, inclusive em alguns casos, e, portanto, nunca surgiu um estatuto do terceiro setor que já é tempo de ocorrer, aonde unifica a legislação. A Lei 9.690, que, na minha opinião, é um avanço civilizatório, ela não conseguiu ter a lei espelho e se fortalecer. O processo de extinção da filantropia ficou a meio caminho, que também convinha para a moralização do setor. Como seria a extinção da filantropia? E aí tu cria um novo status, tu faz uma espécie de FGTS, tu cria um quadro em extinção do status anterior e cria um novo quadro. As novas que surgirem aderem ao novo quadro obrigatoriamente. E as anteriores podem optar entre um quadro ou não. Ou eu fico com as vantagens da filantropia, mas abro mão das de OCIP, ou quando eu nasço já sou automaticamente optante pela OCIP e nunca posso requerer o estatuto da filantropia. Esta transição que foi feita, por exemplo, no mundo do trabalho, quando se acabou com a estabilidade do emprego, se criou o FGTS, e em tantas outras experiências brasileiras, foi tentada pela comunidade solidária e podia ser aplicada para o terceiro setor brasileiro, porque o terceiro setor brasileiro ele é muito grande. Nós somos uma das sociedades mais cívicas do mundo, uma das sociedades que o Bernardo Toro chama de alta participação social, de altíssima. Nós temos muito mais de 350 mil organizações, e aí dentro tem de tudo, compreende? E não existe um estatuto do terceiro setor, um estatuto das ONGs. Inclusive, todos esses nomes são nomes que não têm estatuto jurídico. A ONG não tem estatuto jurídico, compreende? Instituto não tem estatuto jurídico. É tudo associação civil. No fundo, só existe associações civis e fundações, só esses dois tipos. Todos os outros nomes têm a ver com tradição, ONG, tudo tem a ver com tradição, compreende? Neste amplo guarda-chuva, sem a especificidade que o estatuto traria, nós temos CTG, Associação Escola de Samba, time de futebol, clube de mães, sindicato. Está faltando uma disciplina, sem dúvida nenhuma. Sindicato, condomínio, meu amigo. Sindicatos e condomínios. Em 2006, a estimativa foi de 230 mil organizações sem fins lucrativos no país.
Mas se só na área de saúde nós identificamos, numa pesquisa que não pegou todo o universo, identificamos mais de 230 instituições que fazem, que prestam algum tipo de atenção à saúde, é impressionante esse dado. A senhora também defende a ideia de uma lei que viesse de alto a baixo tratar de toda a matéria. Por exemplo, ali foi destacado e bem destacado, tem um projeto andando que prevê fiscalização antecipada pelo Ministério Público, que é tudo que nós queremos. Muito bem. Mas já o Léo contrapôs. Eventualmente há resistência, porque esse é um aspecto. Vamos juntar todos, fazer um estatuto, discutir com a sociedade, nas ONGs, nas audiências públicas. A senhora defende essa ideia? Certamente, o trabalho da ONG Transparência Brasil foi mais rápido e mais eficiente, com medidas mais efetivas do que a própria CPI. Então, nós temos que ter o cuidado também de não criar entraves burocráticos para essas ações que termine com a flexibilidade, com a espontaneidade que tu refere. Então, agilidade, há que se ter muito bem colocado. Não, e a ideia também, se me permite... Porque no Brasil não faltam leis, né? Que nós temos uma crise, para resolver a crise eu crio uma lei, quando a lei não funciona eu faço a reforma da reforma. Só que eu nunca reformo os próprios reformadores. E aí eu crio uma nova lei. Então eu acho que tem que ter uma regulamentação, eu tenho que saber qual é a cara deste terceiro setor, quem é que está fazendo parte, até para diferenciar o que foi falado antes, o joio do trigo, quem tem um bom funcionamento. Eu preciso ter esse panorama, não? Eu não posso ter dados que não tenham uma certeza maior, não? Agora, tem que ter cuidado para evitar esse engessamento, porque a participação do cidadão, ela traz a criatividade, ela traz o novo, não? Porque é somente através da participação do cidadão e da cidadã que nós vamos ter a ideia da comunidade. Mas a finalidade de cada ONG tem que ter um espaço legal que defina